paralisia do sono é um fenômeno estranho e, para muitos, aterrorizante. É quando o corpo fica completamente paralisado em um estado de sono, mas a mente continua totalmente desperta. Você consegue mover os olhos, olhar ao redor do quarto, mas o resto do corpo, esqueça. Ele simplesmente não responde. E mesmo que apenas uma pequena parte das pessoas sofra episódios frequentes, todos nós, em algum momento da vida, podemos ser surpreendidos por ele, mergulhando num limiar entre o sonho e a realidade. Existem maneiras de induzir a paralisia do sono, mas não é recomendável. Não porque seja perigosa fisicamente, não é, na maioria dos casos, mas porque esses episódios vêm quase sempre acompanhados de alucinações absurdamente realistas. Algumas pessoas relatam experiências até agradáveis, mas a maioria dos relatos, bem, eles envolvem encontros verdadeiramente horríveis. Fantasmas, demônios, até alienígenas. E não é só isso. Há a sensação esmagadora de peso no peito, dificuldade para respirar e um medo que parece físico. Tão real que pode afetar o psicológico e até causar reações físicas em situações extremas. Vou contar algumas histórias reais, de pessoas que foram visitadas por esses espectros dos sonhos. Eu, por exemplo, costumava ter paralisia do sono todo mês. A maioria das vezes eram basicamente iguais. Dormia de costas, podia ver o quarto, mas não conseguia mover os olhos. Figuras escuras surgiam nos limites da minha visão, e o medo era imediato. Para acordar, eu precisava forçar um grito, começando com um rosnado baixo e crescendo até um grito verdadeiro. Minha parceira podia ouvir tudo. Mas algumas experiências se destacam. Uma vez uma sombra sussurrou uma canção de ninar no meu ouvido. O mais louco era em uma língua que eu não conhecia, e eu só conseguia ouvir no ouvido em que era sussurrado. A mais assustadora. Bem, fui cercado por figuras sombrias que pareciam me esfaquear no abdômen. A dor foi tão intensa que acabei indo para o hospital naquela manhã. Meu apêndice tinha realmente estourado. A paralisia do sono, para mim, sempre veio com um terror indescritível. Normalmente surge na forma de alguma criatura negra e a sensação de estar preso, incapaz de se mover ou fugir, é impossível de explicar. Você tenta se mexer, falar, mas não sabe se está realmente fazendo isso ou se ainda está naquele estado entre sonho e realidade. Lembro de uma vez que tentei chamar alguém e ouvi meu irmão do outro lado da porta, perguntando se eu estava falando com ele. Ele não morava comigo, mas naquele momento parecia assustadoramente real. Um amigo me contou algo ainda mais assustador. Ele acordou, mas não conseguia se mover. Enquanto estava assim, meio adormecido, viu um homem estranho mancando até o quarto e parando ao lado da cama. Ele estava no ponto cego, mas depois surgiu bem na frente do rosto dele, coberto de sangue. Eu estava deitado no sofá, incapaz de me mexer. Ouço a porta dos fundos sendo forçada. Passos correndo pelo chão da cozinha e pela sala de jantar, aproximando-se da sala de estar. Eu não conseguia me mover. Não conseguia gritar. Consegui recuperar a consciência no último instante, antes de quase sufocar por causa da apneia do sono. E isso acontece com frequência, especialmente quando durmo de costas ou depois de beber. A sensação de vulnerabilidade é aterrorizante, porque sei que, um dia, posso morrer assim. Não por um intruso, mas por essa ilusão de morte enquanto meu corpo está preso. Os pesadelos com a apneia do sono me enlouqueceram. Algumas vezes são demônios, figuras sombrias que ficam paradas sobre mim ou na porta do quarto. Outras são quase protetores. Uma vez, senti alguém entrar na cama por trás, colocar o braço ao redor da minha cintura. Parecia um abraço, mas eu sabia que estava sendo segurado por algo com garras. E então sussurrou: "Ainda não. Você não está pronto. Voltarei quando estiver." Um medo silencioso, mas penetrante. Tive, no entanto, um episódio estranho e reconfortante. Meu anjo da paralisia do sono. Depois de 18 meses lidando com esses episódios, consegui perceber a diferença. No início pensei que fosse o demônio habitual, mas ao olhar direito, vi um homem ajoelhado ao lado da cama, sorrindo para mim. Não era um sorriso assustador, mas acolhedor, como um pai olhando para o filho. Vestido com terno e chapéu estilo anos 50, ele não disse nada, mas transmitia a sensação de que estava cuidando de mim.
Ultimamente, a paralisia do sono ocorre quase todas as noites. Começa com a sensação de estar sendo observado, sombras atravessando o quarto ou vozes estranhas em idiomas que não entendo. Logo sinto um peso enorme no peito, mãos geladas tentando me estrangular, e meus gritos se tornam apenas gemidos fracos. É constante quase todas as noites, e mesmo cochilos durante o dia não escapam. Já experimentei episódios que pareciam tão reais que senti uma mulher se decompondo se aproximar de mim, acariciando e depois atacando meu peito, arrancando meu coração. Outro dia, alucinei um rato correndo pelo meu corpo e uma cobra preta enorme se enrolando ao redor do meu torso. Quando acordei, gritei, assustando meus colegas de quarto, e ninguém acreditou. Hoje, aprendi a me forçar a acordar ao primeiro sinal, porque essas experiências, por mais assustadoras que sejam, permanecem na mente de forma vívida. Então, se algum dia você estiver deitado, incapaz de se mover e sentir que há algo sombrio no quarto, não se preocupe, está tudo na sua cabeça. Ou, talvez essas criaturas só queiram que você pense isso. Apenas cerca de 8% da população sofre de paralisia do sono. E você, já teve essa experiência bizarra? Conta aí nos comentários. Muito obrigado por assistir até aqui e até o próximo vídeo.